João Paulo Biagi. Olá, Biagi. Boa noite. Oi, Tardan. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. A indecisão persiste por aqui. A sessão já vai começar daqui a pouquinho para os deputados votarem, então, nessa medida provisória, número 1303, que já é um plano B, alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras, que foi votada e derrubada aqui no Congresso Nacional. Esse novo texto prevê o aumento da tributação sobre bets de 12% para 15% e também há uma taxação para fintechs no valor também de 15%, o que faria com que o governo arrecadasse cerca de 17 bilhões de reais. O texto também tem corte de gastos que se aproximam ali dos 13 bilhões de reais, algo que chegaria ali ao orçamento no valor dos 30 bilhões, geraria uma folga ali para o governo poder, então, investir mais em programas sociais, também na educação, na saúde, que é o que defende os parlamentares da base governista aqui no Congresso Nacional, principalmente aqui na Câmara dos Deputados. O problema é que os partidos do centro já se articularam para rejeitar a matéria e o governo já precifica essa derrota. Parlamentares da base acabaram de fazer uma entrevista coletiva aqui há pouco, já dizendo que querem voltar ao texto antigo, ao texto feito pelo ministro Fernando Haddad. Já que vai ter uma derrota, tudo aquilo que foi articulado, negociado e não foi acatado por republicanos, PP, PSD, União Brasil e também pelo Solidariedade, isso então não deve estar no texto feito pelo deputado Carlos Zaratini. Aliás, o PT e também o governo diz que essa votação ela se deu assim, dessa forma, para uma derrota, com uma derrota para o governo federal, uma iminente derrota, porque esses partidos, União Brasil, PP e Republicanos, anteciparam as eleições de 2026. É o que defende, por exemplo, o Lindbergh Farias, que é o líder do PT aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar o que ele disse. Olha, Tarcísio, claramente, PP, União Brasil, o líder do PP, Ciro Nogueira, o Rueda, estão articulando aqui claramente. Então, é uma espécie de boicote que estão fazendo ao país, né? Porque estão tirando dinheiro do orçamento. A disputa eleitoral tem que ser feita de outra forma, no debate de ideias, com propostas, não dessa forma, prejudicando o povo brasileiro para tentar prejudicar o governo do presidente Lula. O presidente Lula tem a mesma opinião, viu? Ele falou agora há pouco lá no Palácio do Planalto, disse que a rejeição a essa matéria vai sim prejudicar o povo brasileiro e não ele, que ele não vai sair prejudicado de forma alguma com a rejeição dessa medida provisória. Aqui na Câmara dos Deputados, o governo reclama de quebra de acordo. Por exemplo, PP e republicanos teriam feito acordos ali para beneficiar o agronegócio, para reduzir a tributação sobre as bets e também para que houvesse uma tributação mais justa às fintechs, que não pagariam ali 18% em tributos e sim 15%. Mesmo assim, após toda essa negociação, a votação lá na comissão especial foi muito apertada. Vitória do governo por 13-12, o que pavimentou essa possível e iminente derrota hoje no plenário da Câmara dos Deputados. A gente conversou com o deputado Pedro Lupion, ele que é presidente da bancada do partido do PP. Ele disse o contrário, viu? Que o governo, sim, fechou acordos, mas não colocou no texto, por isso os dois partidos rejeitaram a matéria. Vamos acompanhar o que ele disse. Nossa palavra aqui é o que vale, nós somos respeitados por sermos cumpridores de palavra e temos a força que nós temos dentro do Congresso por sabermos cumprir os acordos que nós fazemos. Nós colocamos 4 pontos adicionais no texto, na última versão do texto apresentada pelo relator, esses pontos foram retirados sem a nossa consulta e nós nunca acordamos em relação a isso. Segundo ponto, o próprio relator ontem, quando criticava a nossa bancada, quando criticava a FA, falou que não precisava dos votos dos ruralistas. Talvez seja o momento agora de nós seguirmos a orientação do relator de não votar no texto. Agora a votação vai começar na Câmara dos Deputados daqui a pouco. Ainda hoje ela precisaria ser aprovada aqui na Câmara e também no Senado Federal, já que essa medida provisória, que tem duração de 120 dias, caduca nesta quarta-feira, deixa de ter validade jurídica. Só mesmo com a aprovação aqui no Congresso Nacional que essa tributação continuaria.
Caso isso não ocorra, ou o texto caduque, ou seja rejeitado pelo Congresso Nacional, o governo vai ter que pensar em outras alternativas arrecadatórias. A ideia é procurar, em possíveis decretos ou numa outra medida provisória, uma forma de arrecadar esses 17 bilhões de reais para poder fechar as contas públicas em superávit. É isso que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei de Orçamento Anual. A gente segue acompanhando a movimentação por aqui, viu, Tardão? Volto com você. Muito obrigado, Biagi. Só uma dúvida, são 6h06 agora. Você acha que essa votação, se for ocorrer, quer dizer, vai ter que ocorrer hoje aí na Câmara, pelo menos, né? Que horas seria? A votação já está programada para começar daqui a pouco. O presidente Hugo Mota já está no plenário da Câmara dos Deputados, mas ela deve se estender durante a noite toda. Aí você me pergunta, bom, se caduca hoje, pode terminar de votar hoje ainda? Pois bem, ela precisa ser votada aqui na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Se lá no Senado Federal a sessão for aberta às 11h59, mesmo que termine de madrugada ou amanhã de manhã, como a sessão foi aberta nesta quarta-feira, há a prerrogativa para se votar e essa votação ser válida como sendo no dia de hoje. Então, há tempo sim. O que não há, Tardan, é vontade política, principalmente dos partidos de centro. Muitos parlamentares dizem que é um troco, uma revanche ao governo por ter orientado e votado contra a PEC da blindagem. Bom, esses partidos estão dizendo o seguinte: se vocês votaram contra a PEC da blindagem, essa MP não vai passar. Outros parlamentares da base governista colocam a culpa nas eleições de 2026, que Tarcísio de Freitas estaria, então, articulando. Mas também pode ser um problema de articulação do governo aqui dentro do Congresso Nacional. Basta a gente lembrar que 2 ministros estão aí em pé de guerra com os partidos para se manterem como ministros. São eles André Fufuca e Celso Sabino, que devem vir aqui para a Câmara dos Deputados para aumentar essa votação do governo federal e tentar mobilizar as bancadas para que elas, então, aceitem melhor esse texto e deem ao governo federal essa arrecadação de 17 bilhões, Tardan.